diante do clamor do mundo por cuidado, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós, como parte integrante do mundo? Eu não estou fazendo aqui aquela dialética do apóstolo João, eu estou no mundo, mas não sou do mundo, né? Isso está muito bem claro, acredito, para todos nós. Mas nós fazemos parte do mundo, somos parte integrante do mundo, e neste mundo, enfermo, as pessoas pedem, clamam por socorro, e quem somos nós neste mundo? Aqueles que clamam por socorro, ou aqueles que escutam o clamor de socorro, o clamor por cuidado? E aí eu tenho que ser redundante. Em algum aspecto da vida, de alguma forma, eu preciso de cuidado, e de alguma forma eu preciso cuidar também de outra pessoa. É assim, irmãos e irmãs, a vida humana. Uma via de mão dupla, onde nós cuidamos e onde nós recebemos cuidado. A questão que nós queremos trazer nessa noite é a seguinte: qual é a nossa motivação para o cuidado? O que nos motiva a cuidar do outro diante do clamor por socorro? E aí nós iremos constatar que no mundo muitas pessoas cuidam por obrigação. Muitos cuidam por quererem uma promoção com o cuidado prestado. Muitos cuidam por dinheiro. Muitos cuidam para preservar a sua própria imagem, o status social. Estas, irmãos e irmãs, e outras motivações para o cuidado deixam de fora aquilo que é essencial. Cuidar porque o ser cuidado, a ser cuidado, é um semelhante a nós, é um igual a nós. Deixam de lado a essência do cuidado, que é o cuidar por amor. Qual é a minha motivação? Qual é a nossa motivação para o cuidado? Muitos cuidam porque se entristecem com a injustiça sofrida por alguém. Muitos cuidam porque se comovem diante de uma situação sofredora de alguém, e com essa pessoa que sofre, se põe a sofrer também. Muitos cuidam porque se não o fizessem, se sentiriam inúteis no mundo. Felizmente, quem pensa assim, cuida porque vê no outro o seu semelhante. Cuida porque vê no outro um igual. Muitos cuidam porque amam cuidar. Eu gostaria de falar com vocês nessa noite a respeito de duas formas de cuidado. E olhando para o texto que nós acabamos de ler, essas duas formas estão acessíveis aí aos nossos olhos, e com uma dessas formas de cuidado nós teremos que nos identificar. Então existem, irmãos e irmãs, duas formas de cuidado. Olhando para o nosso texto, a primeira forma é o cuidado apático. O que é ser apático? Apático é aquela pessoa indiferente, aquela pessoa que não nutre nenhuma forma de afeto pelo outro. E olhando para o texto que nós acabamos de ler, este cuidado apático, distante, é exercido pelo juiz. E o texto chama de juiz desonesto. A parábola criada por Jesus narra a situação de desespero em que se encontrava uma viúva suplicando para que o juiz julgasse a sua causa. Provavelmente a questão era uma questão financeira. Possivelmente uma herança que aquela viúva teria direito, mas que sem alguém justo para julgar a seu favor, a causa seria ganha pelo seu adversário. E aí o juiz tem essa situação diante de si: ajudar ou não ajudar aquela viúva. O texto nos informa que constantemente aquela mulher
foi até o juiz, suplicando pela ajuda do juiz, e, contudo, sem conseguir o que ela foi buscar, a ajuda. Mas parece que o texto nos informa que o juiz, fazendo uma auto-reflexão, decide então dar aquela causa ganha para a viúva. Ele ajuda a viúva. A primeira coisa que nós podemos extrair desse texto de interessante e de edificante para cada um de nós é que esse texto nos ensina a respeito da perseverança. Nos ensina que uma mulher indefesa, frágil, diante de uma sociedade patriarcal, ou seja, numa sociedade onde o homem é valorizado e a mulher não, ela insiste. Ainda assim, ela possuía forças para lutar e a sua arma era o clamor constante. Ela insistia, ela clamava. Por certo, aquela mulher conhecia o juiz. Por certo, conhecendo o seu caráter, poderia ficar desanimada, poderia pensar 1000 vezes antes de se humilhar por nada, uma vez que sabia que o coração daquele juiz era um coração petrificado, insensível para com a sua própria situação. E a certeza que nós temos é que existem pessoas como esta viúva. Pessoas que não olham as circunstâncias desfavoráveis, mas clamam insistentemente até conseguir o que desejam. Pessoas que gritam até serem ouvidas, perturbam a paz e o silêncio até serem atendidas. E este mérito da viúva e de pessoas que agem assim, nós não podemos tirar. Mas, irmãos e irmãs, o que eu quero enfatizar nessa noite e no texto não é a postura digna dessa viúva, mas a postura do juiz. O juiz queria sossego. Era isso que ele queria. O juiz queria sossego. Essa parábola forma parte com uma outra parábola registrada lá em Lucas capítulo 11, verso 5 até o verso 8, quando o amigo se levanta para atender o outro, não por tê-lo em consideração, mas pelo incômodo que esse causava às altas horas da noite. Ele queria dormir e um amigo está lá chamando, pedindo ajuda, e ele levanta, não porque tem a estima muito grande por este amigo, mas porque quer sossego. É a mesma coisa que acontece aqui com este juiz. A motivação do juiz não está relacionada à situação da mulher. O que o motiva a agir é o seu próprio interesse. E neste sentido, irmãos e irmãs, é que nós queremos destacar, afirmar que o seu cuidado foi um cuidado apático, um cuidado distante. Não há nenhuma forma de aproximação do juiz para com a mulher. Ele era indiferente diante da história, diante da situação daquela mulher, não nutria nenhuma forma de afeto por aquela mulher, não tinha misericórdia daquela mulher. Esta é a grande verdade. Ele não ajuda a viúva pensando nela como um igual, um ser humano que precisa de atenção e cuidados especiais. Antes ele a ajuda pensando em si mesmo. Essa é a postura do juiz. É por sua própria causa que ele se dispõe a ajudar. Pois o que ele deseja é que a lamúria termine para viver em paz. Ele quer sossego. Parece mineiro esse juiz. Quer sossego. Existem pessoas como este juiz, irmãos e irmãs. Ajudam, cuidam, por diversos motivos, mas nunca pelo maior dos motivos. Nunca ajudam por amor. Não se envolvem, não se sensibilizam com a dor do outro, não são misericordiosos, mas fazem porque esperam de alguma forma serem recompensados. Este é o cuidado apático, encontrado na figura do juiz, mas que pode ser encontrado hoje em muitos lugares. Pode ser encontrado na política, por exemplo, que faz do povo massa de manobra, ajudam porque querem ser ou esperam ser beneficiados. Pode ser encontrado nos programas televisivos, que até nos emocionam com as ações sociais,
mas ajudam porque esperam ser beneficiados também. Lamentavelmente, este cuidado apático pode ser encontrado na igreja e nas igrejas cristãs. Ajudamos porque esperamos de alguma forma sermos beneficiados. Este é o cuidado apático. As pessoas cuidam, mas não cuidam do caminho. Mas o texto nos apresenta a segunda forma de cuidado, e o cuidado é o cuidado empático. É uma diferenciação desse cuidado apático. Se o apático está distante, o empático aproxima. Na teologia cristã, por muito tempo, pensava-se Deus como um Deus apático. Um Deus incapaz de sofrer. Um Deus incapaz de se solidarizar. Um Deus tão distante do ser humano, capaz de julgar sem se envolver emocionalmente com a pessoa, com o ser humano. No entanto, irmãos e irmãs, Deus não pode ser comparado a um juiz insensível. De forma especial, Ele se revela em Jesus, vindo até nós, sofrendo como nós. Jesus está aqui nessa parábola fazendo uma defesa do seu próprio Pai. Ele adverte aos seus discípulos que há uma diferença enorme entre Deus e o juiz. Se no juiz nós encontramos uma figura apática que cuida pensando em si mesmo, e não no próximo, em Deus nós encontramos o cuidado empático. Cuidado que ouve atentamente o grito de socorro, cuidado que se dispõe a ajudar apressadamente. Este é o cuidado de Deus. Ser empático é ter a capacidade de compreender o sentimento da outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias que ela. Todas as vezes que nós fizermos isso, nós estaremos sendo empáticos. Todas as vezes que as pessoas sofrerem do nosso lado, nós nos envolvermos dessa forma, nós estaremos sendo empáticos para com essa pessoa, se colocando nas mesmas circunstâncias. É assim que Deus se apresenta a cada um de nós, como aquele que conhece profundamente o drama humano e que por isso enviou o seu Filho para transformar a tristeza em alegria, o pranto em riso. O cuidado empático, irmãos e irmãs, não promete resolver em um piscar de olhos os problemas de quem sofre, mas promete estar junto na passagem pelo problema. Os seguidores de Jesus estavam temerosos, e esta é a razão pela qual Jesus conta esta parábola. Eles estavam temerosos, pois o seguimento de Jesus naquele contexto implicava em sofrimento. Lá em Mateus capítulo 24, verso 9 até o verso 10, diz assim: vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a fé e vão trair e odiar uns aos outros. Jesus está advertindo aos seus discípulos para o sofrimento que estava por vir. Mas o que importa para Jesus é que, apesar do sofrimento vivenciado, os discípulos deveriam entender que Deus jamais os deixaria sozinhos. Este é o cuidado empático. Não resolve os problemas no piscar de olho, mas no problema, na passagem do problema, promete estar conosco. Deus, irmãos e irmãs, não apenas não nos deixa sozinhos diante da dor, como Ele também sofre conosco. Deus não é apático. O nosso Deus sofre quando nós sofremos. E por sofrer a nossa dor, este cuidado empático de Deus se compromete até as últimas circunstâncias para extinguir toda forma de sofrimento, custe o que custar. E por isso Deus envia o que lhe era mais caro. Envia Jesus. Envia o seu Filho. Deus sabe
o que se passa no nosso coração, irmãos e irmãs. Ele conhece o ser humano de forma profunda. Mas talvez a pergunta que perpasse aí a nossa mente, o nosso coração, seja a seguinte: Deus se importa? Eu sei que Ele me conhece, eu sei que Ele é soberano, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas Ele se importa? E a resposta que nós queremos dar a vocês com muita convicção é que Deus se importa. Deus não se alegra com a dor. Deus não é indiferente diante da dor. Deus não é negligente. Deus não é inoperante. E é por isso que o seu cuidado é empático. Ele se coloca em nosso lugar. Jesus se colocou em nosso lugar. Ele é o Deus sofredor que nos possibilita uma vida alegre. Para que nós pudéssemos sorrir, Jesus chorou. Este é o cuidado empático, que se coloca na situação do outro. Nós supervalorizamos o Cristo ressurreto, a teologia do Cristo ressurreto, afirmando que o nosso Deus é vitorioso, como de fato Ele é, mas negligenciamos o Cristo crucificado às vezes, que levou sobre si toda a enfermidade. O Cristo crucificado que poderia dizer não, mas que disse sim por causa da sua empatia com o ser humano. O Cristo crucificado que deseja com a sua ação, com a sua atitude, transformar toda a apatia, todo o distanciamento do mundo, todo o descaso, todo o individualismo, toda a opressão, toda a arrogância em empatia. E nos remete aí à aproximação, ao cuidado sincero, à solidariedade e à humildade. Este é o cuidado empático, irmãos e irmãs. Com qual destes cuidados, com qual destas formas de cuidado somos simpáticos? Com o apático ou com o cuidado empático? Com quem ficamos? Com o juiz ou com Deus? Com o cuidado apático ou o cuidado empático? Essa história, essa parábola contada por Jesus poderia muito bem iniciar entre os versos 2 e até o verso 8a. Façam essa reflexão. Somente com estes versos essa história se sustenta. A preocupação de Jesus é mostrar aqui, é contrapor a ação do juiz à ação de Deus. Uma forma de cuidado e a outra forma de cuidado. As motivações de um e as motivações do outro. Os versos 1 e o verso 8b, eu me arrisco a dizer aqui, irmãos e irmãs, que só tem sentido para aqueles que optam pelo cuidado empático. O cuidado apático é a negação de Deus e a afirmação de si mesmo. Como diz o verso, pois não teme a Deus e não respeita a ninguém. E portanto, quem opta pelo cuidado apático não precisa orar e nem precisa ter fé. Só precisam da sua própria boa vontade, do seu próprio interesse para atender ou não aqueles que clamam por ajuda, por socorro, por cuidado. No entanto, o cuidado empático é a negação de si, a negação do ser humano para a afirmação de Deus. E neste caso é necessário orar. Neste caso é necessário que tenhamos de fato fé. Pois a nossa esperança não está em nós mesmos. Não está nas circunstâncias muitas vezes desfavoráveis da vida, como nós acabamos de cantar. A nossa esperança está em
Deus. A interrogação de Jesus não é quanto à atuação empática de Deus. Quando ele termina lá no verso 8 com esta parábola, mas será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na terra? A interrogação de Jesus não é quanto à atuação empática de Deus diante do povo, pois enquanto Jesus ensina por meio de parábolas, ele caminha para o Gólgota, ele caminha para a crucificação, ele caminha para a morte, confirmando assim o amor solidário de Deus para com o ser humano. A sua interrogação é quanto à postura do ser humano, que por não ter fé não ora, não confia em Deus. A sua interrogação é pelo ser humano que, para viver imune à dor, optam às vezes por vias mais fáceis, mesmo que essas vias não sejam as mais éticas. Optam pelo individualismo, optam pelo cada um por si e Deus por todos. Optam, como profetizado por Jesus mesmo lá em Mateus, o texto que nós lemos, pela traição e pelo ódio mútuo entre as pessoas. Com qual dessas formas de cuidado nós somos simpáticos? Com o apático ou com o empático? As nossas preferências moldarão as nossas atitudes. As nossas preferências moldarão as nossas atitudes. A igreja, irmãos e irmãs, pode manifestar o cuidado apático quando ajuda para se ver livre do problema. E o problema, no caso, é a pessoa, não o problema vivenciado pela pessoa. Para se ver livre da pessoa, ajuda porque não quer ouvir, porque não quer se envolver, mas pode manifestar também um cuidado empático. Neste caso, nós teremos com Deus que nos solidarizar com o outro e com eles ficarmos juntos a Deus. E a pergunta de Jesus deve nos causar incômodo, irmãos e irmãs. Mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? No mundo, tantas coisas estão aí em extinção. Dizem que a água é um bem renovável. Ou seja, das suas fontes continua ainda saindo água potável. E aí a gente faz uma colocação aqui em percentuais. A taxa de natalidade tem sido maior que a taxa de mortalidade. Logo, hoje nós temos mais pessoas precisando ser levantadas sobre o desperdício da água, por exemplo. O que eu quero chamar a atenção aqui não é a questão da água, ainda que isso seja muito importante, né? É para a pergunta de Jesus: a fé é um bem renovável ou poderá ser extinta também? Será que a fé é renovável ou um dia não terá como mais termos fé? A certeza que eu tenho, irmãos e irmãs, é que como a água, a fé precisa ser tratada. A fé precisa ser preservada. Em Jesus, nós encontramos o Deus apaixonado pelo ser humano. O Deus que se revela ao ser humano da forma mais imprevisível. Ele se revela como ser humano. E como ser humano, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou, Jesus brigou, Jesus foi tentado, Jesus sofreu e Jesus morreu. Não existe maior amor que este, o amor de dar a vida pelos seus amigos. Jesus nos conhece tão bem. Ele sabia que o ser humano sozinho não teria condições de conseguir esse relacionamento com Deus, essa aproximação novamente de Deus. Isso é um cuidado empático. O Deus que zela pela vida, ainda que para isso ele tenha que morrer. Eu acredito, irmãos e irmãs, que uma das formas de manter a fé acesa seja a nossa opção pelo cuidado empático de Deus. Ouçamos a voz de Deus, confiemos em Deus apesar das circunstâncias, apesar das tribulações, apesar das dificuldades.
dificuldades, e com Deus passando por todas essas situações que são próprias da vida humana, teremos a nossa fé restaurada, a nossa fé fortalecida. E que, a exemplo do próprio Deus, o seu cuidado, possamos nós também apresentar o cuidado empático a tantos quantos nos rodeiam e precisam de nós. No mundo, nós precisamos uns dos outros. A questão é, qual é a motivação para o nosso cuidado? Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém? Amém.